Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo Entendendo o HPV, o vírus do papiloma humano. É extremamente importante conhecer esse vírus, uma vez que o HPV é um dos vírus mais comuns transmitidos sexualmente em todo o mundo. E este vírus ataca igualmente homens e mulheres. Desde a sua descoberta, já foram descritos mais de 100 tipos diferentes de HPV. Dois tipos de HPV têm a maior relevância clínica, são o HPV-16 e o HPV-18. O que difere esses dois vírus dos demais? Tanto o HPV-16 quanto o HPV-18 são vírus altamente transmissíveis e esses vírus são relatados como os maiores causadores de complicação no desenvolvimento da doença. As complicações são câncer do colo uterino, câncer na vulva, câncer na vagina, câncer no ânus e também câncer no pênis. Como ocorre a transmissão desses vírus? Esses vírus são transmitidos no intercurso sexual via contato entre a pele e também contato entre mucosas. Porém, fique atento a um detalhe. Além do intercurso sexual, o vírus pode ser simplesmente transmitido via contato de pele sem que ocorra a penetração durante o ato sexual. Identificar os sintomas não é uma tarefa muito fácil, uma vez que a grande maioria das pessoas que é contaminada por esse vírus não apresenta nenhum tipo de sintomas. Porém, quando ocorrem os sintomas, alguns são bem clássicos. O principal sintoma do HPV seria o aparecimento de verrugas. Essas verrugas podem ser pequenas, grandes, achatadas, podem ser múltiplas ou individuais. As principais regiões que vão desenvolver as verrugas são os genitais, a região anal, a boca e também a garganta. Outros sintomas relacionados com a infecção seria a alteração das células do colo uterino. Essas alterações das células podem ser facilmente vistas mediante um exame chamado de Papa Nicolau. Pode ocorrer também sintomas relacionados com uma coceira. A coceira pode ser branda ou também pode ser intensa, variando de pessoa para pessoa. Normalmente, a coceira se dá na região genital, anal ou também na região da boca. Um outro sintoma muito importante, esse mais específico para as mulheres, seria o sangramento durante ou após o ato sexual. Isso vai ocorrer quando o vírus for responsável por lesionar a parede interna da vagina ou também o colo uterino. Um sintoma um pouco raro de acontecer seria o aparecimento de dor e incômodo no ato de urinar. Esses são os principais sintomas relacionados quando o HPV manifesta na pessoa. Diagnosticar esses sintomas é extremamente importante, por isso você deve procurar um profissional adequado. Existem vários recursos que um profissional adequado da área da saúde pode utilizar para diagnosticar corretamente o HPV. Vejamos algumas ferramentas disponíveis. Mediante os sintomas que você vai apresentar, pode ser realizado o exame físico. Neste exame, o médico vai procurar verrugas em áreas mais específicas do HPV, como na região dos genitais, no ânus, na boca e na garganta. O médico também, em caso de mulheres, vai solicitar o exame do Papa Nicolau. Esse exame vai coletar algumas células do colo uterino. Estas células são enviadas para análise laboratorial e pode identificar o vírus. Outros exames que podem ser solicitados seriam testes de DNA. Exames de biologia molecular podem detectar a presença do DNA viral. Normalmente,
com o exame de Papa Nicolau alterado, somado ao teste de DNA de vírus, esses dois exames podem ser conclusivos para diagnosticar o HPV nas mulheres. Caso ocorra algumas lesões e o médico suspeite dessas lesões, pode ser removido o pedacinho de pele onde existe essa lesão. Esse pedacinho de pele vai ser enviado para um patologista que, em condições laboratoriais, vai analisar esse tecido lesionado e isso pode também diagnosticar se a lesão foi ocasionada pelo HPV. Os tratamentos são diversos, mas veja, para a grande maioria das pessoas, ocorre que o próprio sistema imunológico é capaz de combater o vírus e eliminar a infecção a longo prazo. Porém, quando o nosso sistema imunológico falha em combater o vírus, nós precisamos de alguns recursos de tratamentos. Vamos ver quais são os recursos disponíveis. Caso ocorra as verrugas, o médico pode retirar essas verrugas. Primeiramente, pode ser utilizados medicamentos tópicos para a remoção das verrugas. Caso esses medicamentos não surtam efeitos, o médico vai ter à sua disposição outros recursos, como, por exemplo, a crioterapia, onde ocorre o congelamento da verruga e a remoção da mesma. Se mesmo assim não ocorrer a remoção da verruga, o médico pode optar pela terapia laser ou até mesmo a remoção cirúrgica das verrugas. Caso ocorra lesões, essas lesões precisam ser tratadas e removidas para que essas lesões não evoluam para casos de cânceres. Se infelizmente as lesões não foram detectadas e as lesões evoluíram para cânceres, o tratamento é o tratamento convencional do câncer: quimioterapia, radioterapia, terapia com células-alvo e também cirurgias. Mesmo com tratamento efetivo em qualquer etapa do desenvolvimento dessa patologia, após o término do tratamento, é extremamente necessário consultas regulares com o seu médico de confiança, pois o seu médico vai conseguir identificar a evolução do seu quadro e, caso seja necessário, vai tomar providências imediatas para evitar maiores complicações. A melhor maneira de evitar o HPV seria com a prevenção. Adotar medidas preventivas vai evitar que você tenha contato com esse vírus e que, caso ocorra a manifestação da doença, essa doença possa evoluir para complicações mais graves. Vamos ver algumas medidas que podem ser adotadas como prevenção. Uma medida extremamente importante seria a prática de sexo seguro. Neste caso, o uso de preservativos é essencial para evitar não apenas o HPV, como outras ISTs. E como eu já disse anteriormente, em vídeos anteriores, melhor dizendo, o preservativo vai evitar uma possível gravidez indesejável. Um outro fator importante de prevenção seria evitar múltiplos parceiros. Evitando múltiplos parceiros, você também vai ter uma diminuição no risco de contrair diversas ISTs. Você precisa ter hábitos saudáveis, como uma alimentação balanceada, prática de exercícios físicos, evitar o tabagismo e o uso excessivo de álcool. Lembra, o nosso próprio sistema imunológico normalmente vai combater o HPV. Assim sendo, se o nosso sistema imunológico está fortalecido, provavelmente nós vamos combater o HPV e evitar futuras complicações. Existe, para o caso do HPV, uma vacina. Essa vacina é extremamente importante ser tomada e no Sistema Único de Saúde, esta vacina é distribuída gratuitamente. A vacina, além de evitar
O HPV vai evitar futuras complicações como diversos tipos de cânceres. Em países onde a vacinação é realizada de forma massiva, nós observamos índices extremamente baixos de câncer do colo uterino em relação ao Brasil. E além disso, você precisa fazer exames preventivos caso você tenha múltiplos parceiros ou você não tome os devidos cuidados durante as práticas sexuais. Os exames preventivos vão permitir identificar precocemente diversos tipos de ISTs. E, diagnosticando precocemente, você vai ter uma maior chance de curar ou evitar futuras graves complicações. Pessoal, a respeito do HPV, essas eram as informações que eu gostaria de passar para vocês. Espero que o vídeo tenha sido proveitoso. Se chegou até aqui, não esqueça, deixe aquele like se não for inscrito. Se inscreva no canal e nos vemos em breve. Muito obrigado por me assistir e até mais.